população brasileira cresce, né? Isso é uma continuidade da unidade 1, só rebobinando o que já foi passado em sala, né? O Brasil pode ser considerado um país populoso, visto que ocupa a 5ª posição entre os 10 mais populosos do planeta. Segundo o IBGE, em 2017, a população brasileira, ou seja, possuía em média de 207 milhões de habitantes. É muita gente. O que leva essa população brasileira a crescer tanto? O que levou essa população brasileira a se desenvolver no sentido de crescimento populacional, né? Nós tratávamos em sala sobre essa questão da melhoria da qualidade de vida, ou seja, a expectativa de vida brasileira cresceu muito, em virtude de quê? Da saúde, do bem-estar brasileiro. A nossa população veio cada vez mais envelhecendo, ou seja, crescendo. Enquanto nos anos 70 você poderia ver famílias com 12 filhos, hoje na família de 2020 você encontra famílias com 1, 2, estourando no máximo 3 filhos, né? Ou até famílias que preferem não procriar. Mas ao mesmo tempo essa população mantém-se viva. A faixa etária brasileira aumentou consideravelmente devido à qualidade de vida, né? Qualidade essa através de medicamentos, qualidade essa desses medicamentos parte as vacinas, atendimento médico, seja a qualidade da própria previdência, mesmo sendo pouco, mas tem, né, aquele salário. Isso vem melhorando e desenvolvendo mais o bem-estar dos brasileiros. Com a chegada dos imigrantes no Brasil e posteriormente com o nascimento dos seus descendentes, contribuíram intensamente para o rápido crescimento da população brasileira e sobretudo nos anos de 1872 a 1972, ou seja, 100 anos, houve um bom acréscimo dessa população. Apesar da diminuição da imigração no Brasil, o censo demográfico de 1950 comprovou que ainda nesse período a população brasileira crescia em ritmo acelerado. Isso ocorreu em razão do elevado crescimento natural que foi intenso durante o século XX. Nesse período, gente, 1950, retrata muito a questão do homem do campo, né? E para se trabalhar na roça precisava de muita gente. Naquela época não tinha muita tecnologia, questão de arado, máquinas colheitadeiras, essas coisas, não se tinha muito, né? O arado, isso já vem desde o primórdio, digamos assim, cortar terra. Mas só precisava de quê? De gente, muita gente para estar fazendo o processo com a terra, o processo de plantio, o processo da colheita. Tudo isso precisava de muita gente. Por isso que as famílias procriavam muito, para todos ajudarem na manutenção da casa. Hoje você não vê com tanta intensidade isso, famílias com um número alto de filhos, e sim uma manutenção pouca da família no sentido de filhos, né? Como também na página 342 vem falando na queda da mortalidade do Brasil. Com a queda dessa mortalidade, tanto a infantil quanto a de idosos, fez com que o Brasil se conservasse mais, e isso veio a progredir tanto no sentido de população quanto no sentido de crescimento do próprio país, né? A redução da mortalidade ocorreu principalmente por causa da melhoria de condições de saúde pública e implantação de medidas sanitárias, como a rede de esgoto, distribuição de água tratada, além disso, medicamentos mais eficazes, vacinas e ações preventivas do combate e controle de doenças, como tuberculose, tétano, cólera e sarampo, passaram a ser adotados. Até então, essas outras doenças eram responsáveis pelas mortes de muitas pessoas no Brasil.
E aqui abaixo você vê que sempre existe a questão da vacinação, o Zé Gotinha, e a própria vacinação do braço, né? Com isso a população não parou de crescer, mesmo com a taxa dos imigrantes caindo, a própria população brasileira começou também a ir crescendo com seus próprios pés, digamos assim. Porém, em ritmo mais lento. Para compreender as causas da diminuição desse crescimento, é necessário entender que o crescimento natural da população denomina-se crescimento natural ou crescimento vegetativo da população, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Essas taxas referem-se respectivamente à proporção de pessoas que nascem e de pessoas que morrem em cada grupo de 100 ou de 1000 indivíduos de uma população ou de um determinado período. Isso o governo trabalha para saber em qual região está se crescendo, em qual região não está se crescendo, para a questão da distribuição de incentivos, também para a questão de colheita de impostos. Vem aqui demonstrando a questão do crescimento, na página 343, mostra-se como se faz esse gráfico de pessoas e também a questão do gráfico sobre o crescimento natural da população desde 1950 a 2017. Abaixo vem duas perguntas que devem ser respondidas por aqueles que responderam, beleza, aqueles que não, procurem responder. E já aqui na página 344, vem falando, a partir da década de 1960, o crescimento natural da população do Brasil começou a dar os primeiros sinais de crescimento. A mudança da estrutura familiar foi um dos fatores que influenciou a diminuição do ritmo do crescimento natural da população. Isso ocorre porque o perfil das famílias no início do século XX era marcado em geral por grande número de filhos, como a gente já vinha tratando, e passou a ser substituído ao longo desse século por famílias cada vez menores. Por isso, podemos afirmar que a população brasileira continua crescendo, porém em ritmo mais lento. Como vem mostrando aqui nas figurinhas, ou seja, nas fotos, na página 344, a média de filhos em 1950 era de média de 6 filhos, em 1991 em média de 3 filhos e em 2017 entre 1 a 2 filhos. Isso é uma realidade, né? A questão da saída do homem do campo à cidade. Na cidade não se tem tantos espaços, né? Devido às famosas, como o famoso Milton Santos fala, sobre as rugosidades que existem nos grandes centros, não dá esse espaço para abraçar todos, né? É que nem a palavra globalização, a globalização está em todo canto, que abraça a todos, isso é uma falácia, né? Porque a globalização está para todos? Está, porém não é para todos, né? Nesse sentido, os principais fatores responsáveis pela mudança da estrutura familiar e, consequentemente, a queda do crescimento natural da população está as transformações socioeconômicas dentro, né? Como eu falei, a questão da globalização, ou seja, dos fatores econômicos. Uma família que ganha hoje um salário mínimo não dá para aguentar uma penca, digamos assim, de 10 filhos. Isso vai ser um verdadeiro milagre, digamos assim, gente. E sim, reduzir a quantidade de filhos para que possa existir essa família. Você ganha pouco e tem uma imensidão de filhos, parentes e etc., a tendência de sua família é ruir ou passar necessidades, com certeza, né? Diante dessa nossa nova realidade, as pessoas se viram obrigadas a optar por um planejamento familiar reduzido, o número de filhos, além de muitas mulheres passarem a participar intensamente do mercado de trabalho. Ou seja, não só mais a força do trabalho do homem
como a força do trabalho da mulher começou a ser articulada entre a família. Essa família, na unidade patriarcal, passa a ser lapidada e há modificações para que possa atender a essa nova família, a esse novo mercado que fugia. O sistema capitalista é isso, vai sempre moldando, precisando de novas formas de trabalho, novas linhas de pensamento e novos profissionais. A difusão dos métodos, também dessa questão dos métodos contra a mulher, que usava os métodos anticoncepcionais, né? E medida de esterilização tanto da mulher quanto do homem, isso está mais nítido no nosso cotidiano, né? Muitas mulheres não querem procriar, toma-se remédio ou faz laqueadura ou vasectomia no próprio homem para que essa família não procrie e sim tenha uma vida normal. Não quer dizer que a família com muitos filhos não seja normal. É que na realidade capitalista que nós vivemos, principalmente nos centros, né, os centros urbanos, não se dá mais para ter essa quantidade em virtude da exigência do mercado de trabalho, da exigência da própria manutenção da família e da necessidade de se manter essa família com pouco que se ganha hoje, né? Na página 345 vem mostrando as conquistas das mulheres, que é muito essencial ao nosso momento. Ao longo das últimas décadas, as mulheres brasileiras optaram por várias conquistas. Veja algumas dessas conquistas que estão sendo a cada dia mais destaque, né, no mercado de trabalho. Aí temos exercício na página 345 e 347. E aqui vamos encerrando mais essa nova etapa e daqui a pouco vamos continuar sobre a composição da população por idade.